Então, hoje a gente vai começar assim uma nova sessão que está no capítulo 13 do livro Sétima Edição. Do livro Sexta Edição é capítulo 12. E nesse capítulo, o nome dele, se eu não me engano, é Modelando a Computação. Certo? E aí vocês vão ver que esse capítulo é bem interessante porque ele vai chegar até apresentar um modelo matemático que corresponde ao que um computador pode computar. Certo? Então, nossos computadores todos são, de uma maneira ou de outra, uma implementação desse modelo. E aí, tudo que, por exemplo, não pode ser resolvido nesse modelo, não pode ser resolvido num computador da gente tradicional, por mais moderno ou rápido que ele for. Certo? Aí só se a gente mudar o paradigma computacional que esses problemas podem ser resolvidos pela computação. Certo? Então, por exemplo, você já pode ter ouvido falar de computação quântica. Então, a computação quântica é outro modelo computacional que não é mais esse que a gente usa. Né? Então, na computação quântica, problemas que hoje são impossíveis de resolver no computador se tornam tratáveis, possíveis, certo? Então, não sei se vocês viram recentemente, houve um anúncio do Google dizendo que eles tinham atingido a supremacia quântica, quantum supremacy. E o anúncio é que eles resolveram um problema lá usando o computador quântico deles, que num computador normal levaria centenas de milhares de anos para resolver. Aí esse resultado foi questionado, né? O pessoal da IBM disse que na verdade o problema que eles resolveram dá para resolver com computador normal, porque eles fizeram as simplificações e não sei o que, então é mentira. Então, dependendo da fonte da notícia, você pode achar que de fato conseguiram ou ainda não, certo? Mas, bom, o que interessa é que nossa computação clássica aqui é baseada num modelo, que corresponde a um modelo de computação, que pode ser apresentado como um modelo matemático, que a gente deve chegar até ele nas próximas aulas, que é a chamada máquina de Turing, certo? Que é um dos possíveis modelos para a computação, certo? E esse modelo ele é completo no sentido de tudo que se pode resolver com uma máquina de Turing é tudo que se pode resolver num computador, há uma equivalência. Certo? E na prática, até a máquina de Turing é de certa forma mais poderosa do que um computador, porque, por exemplo, numa máquina de Turing você pode ter memória infinita e num computador você nunca tem memória infinita. Né? Então, fora essas limitações de ordem prática, o poder computacional de uma máquina de Turing, de um computador, é o mesmo. E aí a gente vai ver que a máquina de Turing é um modelo relativamente simples. E que hoje a gente vai começar a falar de modelos similares, mas na verdade ainda mais simples que as máquinas de Turing. Certo? Então, os modelos que a gente vai falar hoje ainda não são tão poderosos quanto um computador, mas já dá para resolver vários problemas com esse tipo de modelo. Certo? Então, por exemplo, quando você tem um arquivo XML e você, sei lá, vai pegar, ler um arquivo XML e transformar num JSON. Aí o parser que você pode, com um parser para fazer isso, pode ser uma implementação de uma máquina de estado finitas, que a gente vai falar hoje. Certo? Então, vários problemas dá para ser esse tipo de coisa. Certo? Mas isso não é ainda tudo que pode ser resolvido computacionalmente. Não necessariamente uma máquina de estados finitas
finita consegue resolver, certo? Então a gente vai começar, né, falando aqui como é que funciona, né, uma máquina de estados finitas. Aí você vai ver que é um modelozinho matemático simples, mas tem esse nome, máquina de estado finito, que você pode imaginar ele como uma maquininha mesmo, né? E pode ser de fato uma maquininha existente. Algumas maquininhas são máquinas de estados finitos, né? Então, se você pensar numa maquininha de vender café, por exemplo, a forma dela trabalhar, do programa principal dela, pode ser implementado como uma máquina de estados finitos, certo? Aquela coisa de receber tanto dinheiro, aí tem tal produto, ela vai dar troco de tanto, aí vai devolver o troco. Então, isso pode ser modelado como uma máquina de estados finitos. Então, a gente vai começar falando no tipo específico de máquina de estados finitos, que é a máquina de estados finitos com saída, certo? Depois a gente vai falar nas máquinas de estados finitas sem saída, certo? A gente vai ver que essa história de sem saída ou com saída ou sem saída é porque as com saídas elas escrevem alguma saída. E as sem saída não. Então o que é uma máquina de estados finitas? Uma máquina de estados finita sem ou com saída. A gente pode dizer que ela é uma sextupla, ou seja, uma N-upla de tamanho 6, que tem esses elementos aqui que a gente chama de S, I, O, F, G, S0. O que são cada uma dessas coisas? Então, ó, uma máquina de estados tem, primeiramente, um conjunto finito de estados, certo? Então, por exemplo, tem o estado S0, S1, S2, S3. Então, se ela tem os estados S0, S1, S2, S3, o conjunto de estados são esses 4 estados, certo? Bom, o que mais que ela tem? Ela tem um I. O que é um I? I é um alfabeto finito de entrada. O que é um alfabeto? Um alfabeto, grosso modo, é um conjunto de símbolos, certo? É quando você diz que tem um alfabeto finito de entrada, você diz que tem um conjunto finito de símbolos que são válidos como entrada, ou seja, que fazem parte do alfabeto, né? Se você pensar na língua portuguesa, no alfabeto são as letrinhas latinas de A a Z, certo? Então, o alfabeto são os símbolos, no caso aqui, os símbolos de entrada da máquina. Aí a gente vai ter o O, que é um alfabeto finito de saída. O F é uma função de transição que atribui a cada par estado entrada um novo estado. Então veja que F é uma função que vai ter como domínio pares do tipo, o primeiro elemento do par vai ser do conjunto de estados. E o segundo elemento do alfabeto de entrada, certo? Então, por exemplo, se o conjunto de estados é S0, S1, S2, S3, como eu falei, e o alfabeto de entrada é AB, por exemplo, então S0A poderia ser um par desse domínio da função F, certo? E para cada
para estado entrada, a função atribui um novo estado. Então a gente pode imaginar que ela diz coisas do tipo: se você está no estado S0 e lê o símbolo de entrada A, então vai para o estado S1, por exemplo, certo? Ou continua no estado S0, certo? Ela é uma função de transição. Aí o que é que está faltando aí? Está faltando o G. O que é o G? O G é uma função de saída que atribui a cada par estado entrada uma saída. Então o que é isso? Então veja, ao mesmo tempo, quando você tem o estado entrada, você transiciona para um novo estado, que pode ser o mesmo ou não. Mas como aqui a gente está falando de uma máquina de estado com saída, também quando você está num estado entrada, ela emite alguma saída, certo? Então, alguma coisa do alfabeto de saída. E, por último, o que está faltando aqui é simplesmente o S0, que é o estado inicial. Então, a máquina de estados começa em algum estado, certo? Note que S0 é um elemento de S, certo? Então, é um elemento de um conjunto de estados. Aí o que acontece? A gente pode representar uma máquina dessas por uma tabela, certo? Então a gente pode fazer uma tabela assim, ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Então vamos supor que nossa máquina de estado tem os estados S0, S1, S2, S3. Os estados, o conjunto, né, alfabeto, digamos que ela é uma máquina binária, certo? Tanto quanto a entrada, o alfabeto de entrada é 01, o alfabeto de saída é 01, certo? Aqui nossos elementos. Aí veja que está faltando falar de FG, estado inicial, certo? Nesse caso, vamos supor que o estado inicial é o S0. Então falta a gente dizer o que é F e o que é G. Certo? Então a gente pode fazer isso por uma tabela. Certo? Então a gente pode fazer uma tabela assim, estado. Aí colocar aqui S0, S1, S2, S3. Pronto. Esses são os nossos estados. Aí agora a gente vai definir as funções F e G, certo? Aí note que F, ela é a função de entrada, né? Então, tá aqui, entrada. Então, lembrando, F mapeia estado, entrada, para um novo estado, certo? Então a gente pode dizer assim, ó, se então, como o nosso alfabeto é binário, as nossas entradas podem ser 0 ou pode ser 1, certo? Então, a gente pode dizer assim em relação a F. Se a gente está em S0 e na entrada é um 0, F vai para qual estado, certo? Lembre-se que F é estado, entrada para novo estado. Então, nesse exemplo é assim, S0, 0, vai para S1. S0, 1, continua em S0.
S1, 0, vai para S3. S1, 1, continua em S0. S2, 0, vai para S1. S2, 1, continua em S2. S3, 0, vai para S2. E S3, 1, vai para S1. Certo? Então, note que esses estados aí são assim por definição, certo? Essa é a definição de F. Então, lembrando que a interpretação disso aqui é a função S, ao receber o par S0 de estado, né? E entrada 0, transiciona para o estado S1. Ao se estar no estado S0 e receber a entrada 1, continua no S0. E assim por diante. Ok? Então, essa é a nossa função de transição de estados, né? E a gente tem também uma função de saída que é a nossa G, né? Essa aqui, ó, função de saída, né? Aí note que o G atribui a um par estado entrada uma saída. É como se ela escrevesse alguma coisa. Então, a gente vai estar aqui que o G vai receber um estado e uma entrada. Como nosso alfabeto de entrada é 01, aqui vai ser 01. E ela vai escrever uma saída, certo? Então, note que ela sempre escreve algo da saída, certo? Como nossa saída é binária também, ela vai escrever o 0 ou 1. Então, nesse exemplo aqui, ela escreve o seguinte: 1, 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Então, ó, o que é que isso significa? Se você estiver no estado S0 e ler o 0, aí a máquina vai para S1 e escreve na saída 1. Certo? E assim por diante. Aí a gente pode, se a gente fizesse uma pergunta, ó, suponha que a gente tem essa máquina que ela começa no estado inicial e a gente apresenta para ela a entrada 0, 1, 1, 0. Depois dela ler essa entrada, em que estado ela termina? E o que foi que ela escreveu na saída? Certo? Então, para você ver isso, é só você simular que vai acontecer nisso, ao ler essa entrada, essa máquina. Certo? Então, por exemplo, o estado inicial a gente falou que era S0, então a máquina começa aqui. Aí o primeiro símbolo da entrada é 0. O que é que acontece? Ela vai para S1 e escreve o quê? S0 lê o 0, escreve 1. Então na saída ela escreve 1. Certo? Aí agora ela está em S1 e vai ler 1, que é o próximo caractere. Certo? Então deixa eu riscar aqui para dizer que já foi esse. Então agora ela vai ler 1 e está em S1. Então, está em S1, lê 1, vai para S0. Então, próximo é S0. Está em S1, leu 1, escreveu 1. Então, escreve 1 e vai para S0. Certo? Então, ela faz essa transição aqui e já escreveu 1. Aí, nota que agora a gente está, já leu esse cara, está de novo em S0 e leu 1. O que é que acontece com S0, leu 1? Continua em S0. Então, continua em S0. S0 leu 1, escreve 0. Escreve 0. Acaba com isso. Pronto. Aí agora estou em S0 e li 0. S0 leu 0, foi para S1. S0 leu 0, escreveu 1. Terminou. Então, ela escreveu 1101 na saída e a transição de estados foi essa.
Ok? Pronto. Então, assim que a gente consegue simular uma máquina de estados, olhando para a tabelinha dela. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é representar graficamente uma máquina de estados. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai representar como um grafo direcionado em que os nossos vértices vão ser os estados. Então, ó, esse 0, S1, S2, S3. Então, nossos vértices vão ser os estados. E aí a gente vai ter uma setinha assim, apontando para o estado inicial. Certo? A gente pode escrever assim, início, por exemplo. E agora a gente vai representar as transições de F por setinhas ou arestas direcionadas também. Então, o que é que acontece? Ó? Veja que se a gente está em S0 e lê 0, você vai para S1 e escreve 1. Né? Ó, S0 lê o 0, vai para S1 e escreve 1. Certo? Então, eu vou representar a transição de S0 para S1 como uma aresta direcionada desse 0 para S1. Certo? Sendo que note que essa transição aqui foi ao estar em S0 e ler 0. Então, eu vou anotar aqui que foi lido 0. E aqui também eu vou anotar o que é que se escreve. S0 leu 0, vai para S1 e escreve 1. Então, eu vou botar aqui, vírgula 1. Certo? Então, isso aqui é leu 0, veio para cá e escreveu 1. Certo? E assim por diante. Então, a gente fez esse cara. Aí veja que isso aqui é S0 leu 1, vai para S0. Então eu vou ter um loop aqui, que vai ser leu 1. E o que é que escreveu? S0 leu 1, escreveu 0. Certo? Aí aqui agora, S1 leu 0, vai para S3. S1 leu 0, vai para S3 e escreveu o quê? S1, 0, escreveu 1. O que mais? S1 leu 1, vai para S0. S1 leu 1, vai para S0, escreveu 1. S2 leu 0, vai para S1. S2 leu 0, vai para S1 e escreve 0. S2 leu 1, vai para S2 mesmo. S2 leu 1, vai para S2. S2 leu 1, escreveu 1. S3 leu 0, vai para S2. S3 leu 0, vai para S2. S3 leu 0, escreveu 0. S3 leu 1, vai para S1. S3 leu 1, escreveu 0. Pronto. Veja que essa representação gráfica aqui tem toda a informação que tinha nessa tabela aqui. Certo?
Essa aí é a nossa máquina de estados finita desse exemplo. Então a gente chama isso de um diagrama de estados. Certo? Isso aqui a gente chama de uma tabela de estados. Ok? Bom, aí agora a gente vai ver uma outra definição. Então a gente pode dizer assim. Tem aqui uma definição. Então essa nossa definição aqui é a definição que é uma máquina de estados finita. Aí a gente tem aqui agora uma nova definição, que dizemos que uma máquina de estados finita Então, o que é que a gente está fazendo aqui? M continua sendo nossa máquina de estados finita, ou seja, essa sextupla aqui. Aí agora a gente está dizendo que uma máquina de estados finitas M reconhece uma linguagem L. Então a gente está inventando um novo negócio aqui que a gente está chamando de linguagem L. O que é L? É um subconjunto de estrela. O que é I é o alfabeto finito de entrada. O que é I estrela é o conjunto de todas as strings que você pode formar usando símbolos do alfabeto de entrada, certo? Então, por exemplo, se o seu alfabeto de entrada for 01, quem é I estrela? Então, é o conjunto de todas as strings, digamos assim, que pode ser formada com símbolos desse alfabeto, certo? Então, por exemplo, a string básica de todas é a string vazia, certo? Então, eu vou botar assim, só para fazer como linguagem de programação. Certo? Então, a string vazia é uma string que pode ser formada com símbolos de i. Aí, se eu, por exemplo, fizer só 0, isso aqui também é uma string que eu posso formar i. Se eu fizer só 1, também. Se eu fizer 00, se eu fizer 01, se eu fizer 10, se eu fizer 11, você vai com 3 também, o que eu quiser, e assim por diante. Certo? Todo string que eu formar, note que esse conjunto tem infinitos elementos, certo? Que eu posso repetir quantas vezes eu queira o 0 ou 1, certo?
Então, qualquer string que eu possa formar juntando os símbolos 0, 1, faz parte de estrela. Certo? Ok? Tranquilo com estrela? Pronto. Aí a gente está dizendo que uma linguagem é um subconjunto do estrela. Certo? Ou seja, é um conjunto de elementos que fazem parte do estrela, eles, né? Então você pode imaginar isso como, se você pensar na língua portuguesa, né? Então o alfabeto é do A a Z. Aí o que é o I estrela? É qualquer coisas com letras de A a Z que você pode juntar do tamanho que você queira, certo? Agora isso não é uma linguagem, não é uma linguagem nenhuma. Aí se você pensar na língua, a língua portuguesa, o que é a língua portuguesa? Aí vão ser somente as palavras que estão no dicionário lá oficial da língua portuguesa, certo? Então, note que todas as palavras do dicionário da língua portuguesa fazem parte de estrela, né? E esse conjunto é o conjunto de palavras da linguagem da gente, certo? Então é isso que a gente está dizendo aqui, ó. Uma linguagem é um subconjunto do estrela, onde o estrela é o seu alfabeto de entrada, ok? Beleza. Então vamos lá. Passou o parênteses do estrela. Aí a gente vai dizer que uma máquina de estados finitos M reconhece uma linguagem L contida em estrela se uma string de entrada X pertence a L, se somente se o último bit de saída produzido por M quando fornecida X como entrada é 1. Pronto, o que ele está dizendo aí? É bem simples. Ele está dizendo o seguinte, veja. O que é uma linguagem ou uma máquina reconhecer uma linguagem L? A gente também pode dizer aceitar, certo? Ou aceita uma linguagem L. O que isso significa? Isso significa que há uma equivalência entre pertencer a L e, uma vez apresentada a máquina, o último bit escrito C1, certo? Então aqui, por exemplo, naquele exemplo que a gente viu, eu apaguei, infelizmente. Então eu não lembro o que é que tinha sido escrito aqui, certo? Mas lembre-se que quando a gente fez o exemplo, a gente escreveu o que a máquina escreveu como saída, né? Então, se ela tivesse escrito como última bit 1, significa que aquela entrada foi aceita pela máquina. Se não foi 1, não foi aceita, certo? E quando a gente fala isso aqui, a gente está dizendo que uma linguagem reconhece ou aceita numa máquina se somente se as suas palavras forem aceitas pela máquina, certo? Ou seja, toda palavra da linguagem é aceita pela máquina, tudo que é aceito pela máquina é palavra da linguagem, certo? Por isso, o se somente se, certo? Bora ver aqui algum exemplo. Tenha no livro, vamos ver aqui.
Deixa eu ver algum exemplo interessante aqui. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Digamos que a gente tem um alfabeto de entrada binário, como a gente viu nesse exemplo. Nosso alfabeto de saída também pode ser binário. E a gente quer construir uma máquina de estados que aceite uma linguagem que é formada por todas as cadeias de 0, 1, né? Ou seja, binárias, que terminem em 1, 1, 1. Certo? Então, nossa linguagem é todas as cadeias binárias que terminam em 1. E a gente quer construir uma máquina que aceita essa linguagem. Certo? Ou seja, essa máquina tem que escrever 1 por fim para todas as cadeias binárias que terminem em 1 e somente para elas. Certo? Se somente se. Oi? Não, significa que se você apresentar uma cadeia que não termine em 1, tipo assim, 0, 1, 1, 1, 0, aí essa cadeia não é para ser reconhecida, não pode ser aceita pela máquina, ou seja, ela não pode emitir como último bit 1. Não pode, para essa cadeia, certo? Porque ela só pode emitir como último bit 1 para cadeias que terminem em 1, certo? E toda cadeia que terminar em 1, 1, ela tem que terminar emitindo 1, certo? Então, ó, veja que a gente vai ter um estado inicial, S0. E aí o que é que a gente quer? A gente quer que, se a gente tiver 3, por exemplo, a gente pode pensar assim. Qual vai ser a menor cadeia aceita por essa máquina? Vai ser o 1 mesmo, né? Então a gente pode pensar assim, ó, se eu pego, leio 1, leio 1, S2, leio 1 e leio 1 de novo, ela deveria ser aceita, né? Aí eu posso fazer assim, ó. Leio 1, leio 1, leio 1 de novo. Aí, ó, nesse caso aqui, ó, 1, 1, 1 tem que ser aceita, né? Então eu vou aqui botar no final 1. Certo? Agora o que acontece? Se eu ler 1, 0, o que é que vai acontecer? Então, ó, se eu cheguei do começo até aqui, é porque eu li 3 1s, beleza. Agora suponha que eu fizesse uma coisa menor, que terminasse, não tive todas as cadeias menores que 3, né? Tipo só 0, só 1, 1, 0, 1. Então veja que tudo que for menor que 3 tem que ser rejeitado, né? Então, ó, quando eu leio aqui do começo, esse 1, ele não pode escrever 1, senão eu aceitaria a string somente com 1, certo? Quando eu leio somente esse 1 aqui, eu também não posso escrever 1, porque isso faria eu aceitar a cadeia 1, 1, certo? Pronto. Então, com esses carinhas aqui, eu faço ele não
aceitar as coisas pequenas que eu tenho, certo? Agora veja só, o que é que acontece? Vamos ver aqui o seguinte. Então, ó, suponha que agora eu estou aqui no começo. Aí eu li um 0. Se eu li um 0, isso não vai ajudar em nada o fato de eu ter 3 uns no final, certo? Ou seja, eu ainda continuo precisando de 3 uns, certo? Então isso aqui é como se eu tivesse continuando aqui precisando ler 3 uns. Então, enquanto eu ler 0, eu fico aqui. E como eu não posso reconhecer esses caras, eu escrevo 0, certo? Agora, se eu tiver aqui, eu já li 1. Se eu ler o 0, o que é que acontece? Tenho que voltar para o começo, porque aí eu vou, como tem que ser 3 uns no final, aí se eu li 1 e depois veio um 0, aí esse 1 não vai mais me servir, né? Porque eu tenho que ler 3 uns consecutivos no final. Então, ó, se eu ler 0, eu tenho que voltar para cá. E escrever 0 também, né? Porque eu só vou escrever 1 aqui. E aqui, se eu ler 0 também, o que acontece? Ler 1 eu já sei que eu terminei, né? Assim, já posso aceitar se eu ficar parado aqui. Ou seja, se acabar aqui. Mas se ler o 0, significa que tem que começar a contar de novo, né? Porque tem que terminar com 3 uns. Então, se for interrompido com 0, tenho que voltar lá para o começo. E escrevo 0 para não ser aceito, certo? Então, veja, essa maquininha aqui vai permitir eu aceitar todas as strings binárias que terminem em 1 e somente elas, certo? Veja que, por exemplo, quando tiver 0, eu continuo aqui. Aí se deu 1, eu comecei a contar o primeiro 1. Se der o segundo e o terceiro, aí ó, no terceiro eu emiti um 1. Se terminou aqui, beleza. Mas se vier um 0, aí eu venho para cá e emito um 0, aí já não vou mais reconhecer. E começo a contar de novo, né? Mesma coisa para cá. Se eu tiver já um... Ou para cá também, né? E tiver um segundo e ler um 0, começa a contar de novo. Se tiver 1 e tiver um 0, começa a contar de novo, certo? Então, essa maquininha aqui permite a gente reconhecer essa linguagem aqui, ok? Então, tá aí um exemplo para uma máquina reconhecer uma linguagem. Agora a gente vai ver que, bom, se a nossa tarefa é simplesmente reconhecer uma linguagem, note que a gente só usou o fato de que se ao final da entrada a gente terminou na saída com 1. Né? Se terminou, essa palavra foi reconhecida, e aí se todas as palavras forem reconhecidas, somente elas tal, a gente tem a linguagem reconhecida. Então veja que, de certa forma, a gente não usou para nada essas outras saídas todas, só o fato de se foi 1 ou não no final das palavras, certo? Então, na verdade, a nossa tarefa é reconhecimento de linguagem, que podem ser reconhecidas por máquinas de estados finitos, a gente não precisa ter uma máquina de estados finita com saída. A gente pode ter uma máquina de estados sem saída, certo? Ou seja, que não escreve nada na saída. Aí como é que a gente vai saber se uma palavra foi reconhecida ou não? O que vai acontecer é que a gente vai passar a ter um conjunto de estados finais. E aí, ou estados de aceitação, certo? E aí quando uma palavra, após ser lida, a máquina termina em um desses estados finais, então a máquina aceitou essa palavra, certo? Aí com isso, ó, a gente não vai precisar, a gente voltar aqui para a definição. Aqui.
Então, ó, numa máquina de estado sem saída, essa é a COM. A máquina de estado sem saída, a gente não vai precisar mais de um alfabeto de saída, porque a gente não vai escrever mais nada. A gente não vai precisar mais de uma função que vai escrever alguma coisa. Então, vamos tirar esses caras. Só que vai ter um novo elemento, que vai ser os estados finais, que a gente vai chamar de F. Então, esse cara, F maiúsculo, né? F é um conjunto finito de estados finais. Certo? Que é um subconjunto de S. Pronto. Então, com isso, a gente vai ter poder representar máquinas de estados para reconhecimento de linguagens de forma mais simples. Certo? Então, por exemplo, essa máquina aqui. O que é que a gente poderia fazer? Como a gente poderia fazer agora? Não foi essa não. Cadê aquela outra? Era essa aqui. Então, ó, essa máquina aqui. Será que a gente conseguiria fazer uma máquina de estados sem saída para reconhecer essa mesma linguagem? Então, note que o que ia mudar é que, note que na representação de uma máquina de estados finita sem saída, nas transições a gente só tem os estados, quer dizer, só tem as entradas, né? Porque não existem mais saídas. E a novidade são os estados finais. Essa máquina a gente poderia fazer assim, ó. S0, S1, S2. Se eu ler um. Aí note, eu não posso agora dizer assim, fazer como antes, tipo botar aqui e dizer que é 1 e isso aqui ser um estado final, não ia dar muito certo. Por quê? Porque se eu lesse só 2 uns, eu ia parar no estado final. E não é isso que eu quero. Só com 3 uns no final, certo? Então, não poderia fazer assim. Certo? Não é simplesmente tirar as saídas aqui dessa mesma máquina, certo? Então, vamos ver. Talvez eu tivesse que fazer assim. Um terceiro estado, S3, que fosse final. E aqui 1. Então, veja, se eu li 1, cheguei no estado final. Se a qualquer momento antes de terminar de 3 uns eu ler o 0, eu volto para o começo, como antes, certo? Então, aqui, leu 0, continua aqui. Leu 0, vai para o começo. Leu 0, não vai para o começo. Leu 0, vai para o começo, certo? Aqui, se eu continuar lendo 1, então eu posso continuar no estado final. Né? Por exemplo, se for 1, beleza, não tem problema. Termina com 3 uns também. Certo? Então, se eu já tenho 3 uns no final e tenho mais, não tem problema. Posso continuar aqui. Então, talvez agora a gente tenha terminado. Será que 1, 0 está tranquilo? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Depois de qualquer quantidade de 1, pode vir um 0, né? Aí se vier um 0, tem que começar a contar de novo, porque tem que ter 3 uns no final. Né?
Então, seria assim, por exemplo, essa coisa aqui, 0. Essa aqui, assim? Aqui 0. E aqui tem 0 no final? Assim? Pronto, esse cara é para ser reconhecido, né? Mas né? Porque o primeiro 0 fica aqui, ó, e depois 2, 3, chegou, termina aqui, certo? Então veja que essa máquina, ao ler isso, vai terminar no S3, que é o que a gente quer, certo? Então, essa aqui é um exemplo de máquina de estados sem saída para reconhecer essa linguagem, ok? Aí é mais simples do que essa coisa aqui, porque veja que a gente não estava usando para nada praticamente a saída, né? Então a gente pode construir máquinas de estado finito sem saída para reconhecimentos de linguagens, ok? Então agora vamos fazer nosso exercíciozinho de final de aula. Tão aguardado.